Senhoras e senhores, bom vê-los novamente. Sou Douglas, vou dar aula para vocês aí de Direito Civil. Nós estamos na nossa terceira aula, dessa vez nós vamos falar sobre pessoas jurídicas. Na primeira aula, a gente conversou sobre a LINDB, né, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e na aula passada nós conversamos sobre pessoas naturais. Hoje, pessoas jurídicas, dando sequência aí ao estudo do Código Civil. Pois muito bem, vou projetar aqui para vocês e a gente já começa a nossa conversa. Bom, tá aí nossa aula 3, o assunto é pessoas jurídicas. Tá faltando um Szinho ali, tudo bem? Me perdoe. Aqui tá as nossas redes sociais para que vocês nos encontrem aí e acompanhem todo o conteúdo, não só as minhas aulas, mas as aulas também dos outros professores, né? Tá aí o YouTube do professor Vitor Macau e o Instagram para você acompanhar as novas postagens, tá bom? Bom, vamos lá. Esse aqui é o roteiro passado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pessoas jurídicas. Pois bem, o que vocês têm que saber? Lembra que a gente está falando aqui de direito do direito civil essencial. Eu trago para vocês aqui na minha aula aquele conteúdo que é mais importante dentro do direito civil, dentro de cada um dos tópicos. Aquilo que representa 60, 70, 80% das questões de prova aí para a maioria dos concursos, né? Não é um concurso muito específico. Quando a gente fala de pessoa, o que você tem que lembrar? Quando que nasce a personalidade? E aí eu tenho agora duas pessoas diferentes. Eu tenho pessoa natural, que a gente viu na aula passada, e agora eu tenho pessoa jurídica. A pessoa natural, a personalidade dela nasce com o nascimento, surge com o nascimento. Nasce com o nascimento é boa, né? Mas ela surge com o nascimento. Nasceu com vida, teoria natalista, já tem personalidade. Tá certo? E a pessoa jurídica? Porque você tem que lembrar o conceito de pessoa. Pessoa não é ser humano. Ser humano é uma coisa, pessoa para o direito é outra. Pessoa para o direito é tudo aquilo ou todo aquele que tem capacidade de titularizar direitos e obrigações, realizar negócios, viver, né, interagir, se responsabilizar. Isso é pessoa. Beleza. Lá, a pessoa natural, nasceu com vida, teoria natalista, já é pessoa. Aí vai registrar, esse registro é meramente declaratório. Ótimo. E a pessoa jurídica? Pessoa jurídica, ela só passa a existir com o registro. Tem que haver o registro na junta comercial, no cartório de registro de pessoas jurídicas. Tem que haver o registro. Senão, não é pessoa jurídica. Tá? Não pode titularizar direitos e obrigações. Aí alguém fala assim: ah, mas eu tenho uma tia, a tia Joana, que tem uma sócia, a dona Maria, elas têm uma fabriquinha de bolo, que é Bolos Tatuí. Elas têm essa fabriquinha de bolo e elas vendem, elas compram produtos, maquinário, etc, etc. Só que elas nunca registraram. Então, não é pessoa jurídica. Não é pessoa jurídica. É o que a gente chama de pessoa de fato. Sociedade de fato. Só que não é pessoa jurídica. A Bolos Tatuí não é capaz de titularizar direitos, titularizar obrigações. Quando você compra da Bolos Tatuí, você não está comprando da Bolos Tatuí. Você está comprando da tia Joana e da Dona Maria. Quando a Dona Maria compra uma máquina, quando a Bolos Tatuí compra uma máquina, compra insumos, farinha, etc, etc, quem está comprando é a Dona Joana, a tia Joana e a Dona Maria. Não é a Bolos Tatuí. Se der algum problema e tiver que judicializar, quem é que vai estar lá no polo ativo ou no polo passivo? A tia Joana e a Dona Maria, não é a Bolos Tatuí, porque a Bolos Tatuí juridicamente ela não existe. Ela só passa a existir juridicamente como pessoa com o registro. Isso é muito importante porque uma das características, e que está aí na lousa para vocês, que está aí na tela para vocês, da pessoa jurídica, e a coisa mais importante, é a separação patrimonial. Quando eu tenho uma sociedade de fato lá, Bolos Tatuí, que não está registrada ainda, é a tia Joana e a Dona Maria, eu não tenho um patrimônio da Bolos Tatuí separado das duas sócias. Não, é a mesma coisa.
Se eu tiver que executar, eu vou executar o patrimônio da tia Joana, da Dona Maria. Agora, quando elas vão lá e registram, criam a pessoa jurídica, a partir desse momento, quando eu contrato com a pessoa jurídica. Se eu tiver que acionar juridicamente, eu vou acionar a pessoa jurídica. Eu posso acionar a Dona Maria? Não, não posso. Ah, mas foi com elas que eu conversei. Mas a partir do momento que eu contratei com a pessoa jurídica, é com a pessoa jurídica. Elas são a mera gestoras desse patrimônio. Então, característica importante da pessoa jurídica, a separação patrimonial. Eu passo a separar patrimônio e a pessoa jurídica passa a ser titulares de direitos e de obrigações. Isso é que é o diferencial. E aí é isso que justifica também lá na frente uma das coisas que mais caem para vocês que a gente já vai ver daqui a pouco. A desconsideração da personalidade jurídica. Quando eu, por um motivo de desvio de finalidade, de confusão patrimonial, eu não consigo executar bolo statuí, aí eu peço para o juiz executar o patrimônio da tia Joana e da dona Maria. Por quê? Porque por algum motivo elas usaram a pessoa jurídica para fraudar credores, por exemplo. Tá? E aí? Então, espero que não esteja confundindo. Aí você fala assim, Douglas, você está falando muito rápido. Sim, porque eu tenho que concentrar muita informação num intervalinho de tempo pequeno. Mas você tem agora a possibilidade de pausar, de pensar, né? E eu vou tentar concentrar o máximo aqui, porque é um assunto muito importante para vocês. Tá bom? É isso. Então, pessoa jurídica tem algumas características que está como você pode ver aqui, ó, capacidade de direito e de fato, né, a capacidade jurídica que a gente estudou na aula passada, tem uma estrutura, né, tem que ter um patrimônio ali, tem que ter uma capital de giro, estrutura física, etc. Tem que ter objetivos comuns, quer dizer, eu crio uma pessoa jurídica para quê? Para fins econômicos? Para fins sociais, como uma associação, como uma fundação, certo? Classificação. Isso aqui também é um outro assunto muito importante e que vai que vai resvalar agora em outras áreas do direito. Então, a pessoa jurídica se comunica com o direito administrativo, que vocês vão estudar com mais profundidade lá com o professor de direito administrativo, principalmente no que tange as pessoas de direito público, né, seja os entes públicos, né, Estado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, seja as pessoas da administração indireta, que é autarquias, fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, que aí tem um caráter aqui de direito civil. Então, seja esses casos, vocês vão ver lá com o professor de direito administrativo. E as sociedades, como está aqui, ó, vocês vão estudar com muito mais carinho, se isso for objeto do concurso de vocês, lá com o professor de direito empresarial. Que as sociedades elas têm um fim econômico, elas visam lucro. Aqui você entender é lucro, tá? Não é necessariamente fim econômico, porque às vezes eu posso ter uma pessoa jurídica como uma associação que até tem um fim econômico, então eu diria até que essa frasezinha aqui está errada, depois a gente pode corrigir, mas que não tem fim de lucro. Sociedades têm fim de lucro. Aí eu tenho sociedade limitada, eu tenho sociedade anônima, tenho sociedade unipessoal e assim vai. Beleza. Para nós aqui, dentro das classificações, o que interessa? As associações, que é o que mais cai, e fundações. Esses dois tipos de pessoa jurídica de personalidade privada são os que mais caem dentro das provas de direito civil. Sociedades caem mais lá na prova de empresarial e pessoas de direito público ou relacionadas com direito público caem lá na prova de direito administrativo. Tá certo? Então é isso que nós vamos nos aprofundar mais aqui. Sociedades e fundações, tá bom? Aí você fala, e religião? Religião eu posso considerar como uma pessoa jurídica? É porque a gente também tem que pensar que pessoa jurídica não é necessariamente empresa, tá? Empresa que a gente está querendo chamar de
pensando em sociedades que visam lucro e tudo mais. Mas nem toda pessoa jurídica visa lucro. Uma organização religiosa que, em tese, não deveria visar lucro, que juridicamente não visa lucro, uma associação que não visa lucro, uma fundação não visa lucro, partido político que, em tese, não deveria visar lucro, e outros, né? Sindicato, cooperativa, etc. Tá bom? Nós temos essas várias modalidades de pessoas jurídicas, cada uma criada por uma finalidade. Tá? A finalidade de visar lucro, em essência, está ligada às sociedades. E aí agora a gente vai ver associações e fundações. Só que antes eu preciso falar para vocês rapidinho sobre os grupos não personificados. Como assim? São grupos de patrimônio ou de pessoas que se reúnem para um objetivo comum, porém que juridicamente não tem personalidade. Não são pessoas propriamente dito, ou seja, não são sujeitos de direitos e obrigações. Quem são eles? Os mais conhecidos, onde vivem, o que se alimentam? Massa falida. O que é a massa falida? Uma empresa, uma sociedade entrou em falência, não está podendo mais funcionar, decretou falência, teve lá um processo judicial, decretou falência. Aqueles bens que sobraram, vai ter um patrimônio, né, um conjunto de bens e de obrigações, de direitos que sobraram ali, aquilo ali vai ter que ser destinado para algum lugar. Então, esse conjunto é chamado de massa falida, cuja destinação vai ser feita pelo administrador judicial. Vai ser nomeado um administrador para pegar esses bens, pagar os credores, pagar os empregados que estão faltando ainda algum dinheiro, vender os patrimônios para poder fazer o levantamento. Se sobrar alguma coisa, aí vai para os sócios, mas em regra vai ser feito isso. A massa falida ela existe para se desfazer. Tem personalidade jurídica? Porque eu tá vendo, massa falida tem direitos e obrigações. Às vezes tem créditos ainda sendo pagos para essa massa falida. Tem dívidas ainda sendo cobradas para essa massa falida. E aí? É sujeito de direitos? Tem personalidade? Não. Não, tá bom? Não tem personalidade, não tem um CNPJ lá, tá bom? Mas esse patrimônio tem que ser administrado. Assim como o que a gente chama de herança jacente. Herança jacente ou vacante é aquela que não tem herdeiro. A pessoa morreu, deixou tudo e não tem pai mais vivo, não tem avós mais vivos, não deixou filhos, não tem irmãos, não tem herdeiro nenhum. E aí, para onde vai esse patrimônio? Isso daí se forma uma coisa que a gente chama de herança jacente, que a gente vai conversar lá quando a gente chegar lá em direito de sucessões. E aí é nomeado um curador para poder fazer a gestão desse patrimônio aí até dar a destinação. Geralmente vai para o Estado, né? E aí nós temos, ao contrário da herança jacente, a gente tem o que chama-se de espólio. O que é o espólio? Quando a pessoa falece, todo o patrimônio dela, o conjunto de direitos e obrigações, né, não é só os bens, é os bens e as dívidas. Né? Esse conjunto se chama espólio. E aí, esse espólio também está recebendo dinheiro. De repente, ó, um conjunto de casas de aluguel. Não é porque a pessoa morreu que acabou o aluguel. Não, todo mês o aluguel está sendo cobrado ainda, mesmo que o dono desse patrimônio tenha falecido. Aí esse patrimônio ele é transferido para os herdeiros. Só que antes de haver a partilha para os herdeiros, acontece isso que a gente chama de espólio. Reúne-se esse patrimônio e alguém vai gerenciar esse patrimônio enquanto está sendo feito o inventário, que é o levantamento desse patrimônio, e a partilha. Então, enquanto isso está acontecendo, a gente chama isso de espólio e é também, então, um conjunto de patrimônio e tem personalidade? Não, não tem personalidade. Ah lá, a Bolus Tatuí, que é a sociedade as sociedades ou associações irregulares, ou de fato, que a gente existe uma sociedade. Tia Joana e Dona Maria estão lá, estão produzindo. Juntaram o patrimônio delas, compraram as maquininhas, arrumaram um espaço, alugaram um lugar. Existe uma sociedade, só que ela não tem ainda personalidade jurídica. Elas não existem no mundo jurídico. Elas existem no mundo dos
fatos, por isso que é uma sociedade de fato. O professor lá de direito empresarial vai explicar as consequências disso com mais profundidade para vocês. E uma coisa que costuma aparecer de vez em quando em concursos é a questão do condomínio. Condomínio é um conjunto de bens, direitos e obrigações também, geralmente com finalidade de moradia, geralmente. Com finalidade de moradia. As pessoas vão lá, compram seus apartamentos lá dentro de um condomínio, pagam lá a taxa, tem dinheiro entrando e alguém está fazendo a gestão, o síndico ou uma empresa administradora está fazendo a gestão. Pessoa, em tese não, só que o condomínio ele é quase uma pessoa, ele é considerado quase uma pessoa, tem até o CNPJ e tudo mais, é quase uma pessoa mas também é considerado um ente não personificado, tá certo? Vamos lá, associações. Então, dentro de todas as possibilidades de pessoas jurídicas que a gente tem, uma delas é a associação, que é um grupo, a reunião de pessoas, né, para desenvolver algum tipo de atividade sem fins lucrativos. Cuidado com o que eu falei. Vocês vão ouvir em alguns lugares sem fins econômicos. Não, tá errado isso aí. Isso leva você a errar a questão. Pode até ter um fundamento técnico correto, mas atrapalha o raciocínio para a questão. Por quê? Eu posso ter uma associação que tem finalidade econômica. Por exemplo, um clube desportivo, um clube de esporte aí. Eu monto uma associação. As pessoas vão pagar mensalidades. Eu posso promover eventos e cobrar entradas desses eventos, vender bebida, etc, etc. Vai ter movimentação econômica. O que eu não posso é ter lucro. Eu não posso ter lucro, é sem fins lucrativos. Mas e se no final do mês eu apurar o patrimônio e sobrou lá um dinheiro? Esse dinheiro que é a sobra, que teoricamente chamaríamos de lucro, não é lucro. Ele tem que voltar para o patrimônio. Ele tem que compor o patrimônio daquela associação, de repente para reinvestir na própria atividade, na própria finalidade. Toda associação ela é criada para uma finalidade, que é colocada lá no estatuto dela, da associação. Essa associação serve para fins sociais, para esportes, para educação, certo? Então não é essa que é a grande sacada, não pode ter lucro. Pode ter atividade econômica, não pode ter lucro, tá bom? Atividade econômica é movimentar a economia, né? Mas não pode ter lucro, tá certo? O que mais que você precisa saber? A relação entre os associados. Todos aqui, a associação é um tópico tópico um pouco grande. O que você precisa saber em essência está aqui. Eu destrinchei para vocês os tópicos que mais caem. Uma é essa daqui, que é a relação entre os associados. Não existe relação entre os associados. Se você e o seu vizinho são sócios de uma mesma associação, são associados em uma mesma associação, não existe relação de obrigações entre você e seu vizinho, entre você e outro associado, não existe. A relação jurídica entre associado é vertical, é do associado com a pessoa jurídica, a associação, nunca é horizontal. E isso diferencia também da pessoa jurídica, da associação com a sociedade, com a empresa, por exemplo. Porque os sócios de uma empresa, a relação entre eles é horizontal. É uma relação de sociedade onde eles reúnem esforços pessoais para juntar um patrimônio e fazer trabalhar para eles para obterem lucro. Tá? Aqui não. Aqui a reunião de pessoas gera uma relação obrigacional entre associados e a associação, não entre associados, tá certo? Não tem isso. Então, cuidado com pegadinhas aí que possa falar sobre essa relação. Outra questão, os direitos do associado. Em regra, todos os associados de uma associação têm os mesmos direitos. Essa é a regra. Ao menos que o estatuto, lá no estatuto, crie algum tipo de diferenciação entre associados. Ou seja, criar categorias de vantagens. Tá?
essas vantagens não podem suprimir os direitos do outro associado, tá? Eu crio uma vantagem tão boa para esse que suprime totalmente o direito do outro. Não, isso não pode. Não pode. Mas eu posso criar categorias diferenciadas, como por exemplo acontece nas associações desportivas. De repente eu tenho sócios torcedores que são premium. Então eles pagam um valor a mais, eles contribuem mais e acaba tendo prioridade na compra do ingresso. Ele consegue comprar camarote, consegue comprar ingressos em lugares melhores primeiro ou num valor mais acessível. Certo? Isso são categorias. Só que isso não pode, de maneira nenhuma, tirar o direito dos outros associados de também poderem comprar ingressos em outros lugares e tudo mais. Tá certo? Então, eu posso, na minha associação ou em qualquer associação, ter uma diferenciação? Pode. Tá certo? Exclusão de sócio. Isso aqui cai muito. Isso aqui é o que, se você fala assim, de tudo isso aí, o que é que eu tenho que realmente entender? Esse tópico aqui, exclusão do sócio. Se de repente um sócio precisar ser excluído, eu tenho que observar dois pontos muito importantes que as questões gostam de trabalhar. Primeiro, que eu só posso fazer isso com justa causa. A associação, eu não. Quando eu falo eu, associação, né? Só posso excluir, a associação só pode excluir um associado por justa causa. E aquilo que é considerado justa causa tem que estar previsto no estatuto, tem que estar bonitinho, tem que estar desenhado, né? Tem que ser uma coisa bem clara, não pode ser uma coisa muito subjetiva. Beleza. Diferentemente, por exemplo, de uma relação de emprego, né? Numa relação de emprego CLT, o patrão, se não gostou mais da cara do empregado, vai lá e demite, desde que pague a multa rescisória, os direitos trabalhistas, tudo bonitinho. Aqui não. Aqui não tem essa. Só posso excluir mediante justa causa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo assim, mesmo havendo justa causa, essa exclusão ela só acontece depois de um procedimento que garanta ao associado direito de defesa e direito de recurso. Quer dizer, vai ter que ter uma pessoa que vai julgar a defesa desse associado, vai ter que ter uma possibilidade do associado se defender. Alguém ou algum coletivo vai ter que julgar essa defesa. E ainda por cima, o associado ainda pode recorrer para um outro grupo de pessoas, para uma outra instância dentro da associação, para julgar o recurso. Se não tiver isso, essa exclusão é nula. É nula. Não pode excluir um associado sem observar o contraditório e a ampla defesa. Então não serve só no processo judicial, né? Serve também no processo administrativo privado da associação, né? Perfeito? Grave isso aqui, que isso aqui cai bastante. E digamos que eu queira, a associação lá que eu estou gerenciando, ela tá mal das pernas, não tá dando mais certo, não dá mais para gerenciar, eu preciso dissolvê-la. O que eu preciso observar? Primeira coisa, eu vou ter que fazer um levantamento patrimonial, ver quanto que é a cota de cada um dos associados, para poder ver quanto que cada um vai receber dessas cotas. E o patrimônio remanescente, ele vai ter que ter uma destinação. Eu não posso simplesmente vender e distribuir o dinheiro para cada um dos associados como se fosse um lucro. Não pode, porque não tem fins lucrativos. Eu só devolvo essas cotas, frações dos associados, é como se fosse devolver o dinheiro que eles investiram para entrar, para se associar. Né? E aí a destinação do patrimônio tem que ser para outra entidade também sem fins lucrativos e com finalidades idênticas ou semelhantes. Então, se eu tenho um clube desportivo, vou desfazê-lo, vou dissolver, tem que ser destinado esse patrimônio para outro clube desportivo. Certo? Tem uma associação educacional para outra associação educacional. E se não houver, se eu não tiver ninguém, se eu não tiver uma outra associação? Aí vai para o Estado, Distrito Federal ou União e eles darão a destinação desse patrimônio. Tá certo? Detalhe
em algumas questões um pouquinho mais cabeludas, gostam de confundir dizendo sobre esses 4 conceitos aqui, ó, transformação, fusão, incorporação, cisão. Posso fazer esses elementos nas associações? Posso. Eu posso pegar uma associação que era de fim educacional e transformar ela para uma outra finalidade? Posso, desde que passe pela assembleia, tenha votação, etc, etc. Pode transformar a finalidade da associação. Posso fazer fusão, pegar 2 associações e juntar as 2 numa associação só? Pode. Pode haver incorporação. Incorporação é quando uma associação incorpora a outra para dentro dela. De repente aquela outra ali está com alguns problemas e tudo mais. As 2 têm a mesma finalidade, mesmo objetivo. Uma vai lá e incorpora a outra, passa a ser uma associação só. Ou cisão. De repente eu tenho uma associação que está muito grande, eu preciso dividir para atuar em frentes diferentes. Pode isso também? Pode isso também, tá bom? Não, não precisa se preocupar com nesses casos, não. Então vamos fazer uma pausinha e daqui a pouco a gente volta para falar de fundações.